Então, esse é o nosso compromisso, meu e do vereador Abner, para que seja cumprido um compromisso de campanha com a população que nos elegeu. Fica aqui as minhas considerações e aguardo o voto de rejeição desse parecer. Segue discussão, o parecer. Questão de ordem. Questão de ordem. Pela complexidade do projeto, peço 10 minutos de suspensão. Motivo dessa suspensão, eu vou pedir o adiamento desse projeto por 2 sessões após o retorno. Gostaria que Vossa Excelência conduzisse a base para ver se a gente chega no acordo para ser adiado, porque simplesmente está sobrando para o presidente essa posição. Todos estão vendo aqui que vão entrar com ação contra Vossa Excelência. Então, gostaria que o senhor conversasse com a base, entrasse primeiro, que eu vou pedir o adiamento por 2 sessões. E peço 10 minutos de suspensão. Pedido do líder, vereador Elinho, a sessão está suspensa por 10 minutos. Peço que os vereadores da base aí se dirijam até a minha sala. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Beto Juarez. Presente. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Vereador Professor Giovanni, presente. Vereador Robertinho Yerck. Vereador Teixeira da Combloco. Presente. Vereador Elinho Moreto. Vereador Vitório Júnior. Vereador Alexandre Peixinho. Vereadora Professora Selma. Presente. Vereadora Deia. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Vereador Abner Segura. Vereador Piula. Presente. Questão de ordem, presidente. Registrar minha presença no plenário. Peço que registre a presença do vereador Alexandre Peixinho. Presente. Do vereador Rodriguinho e de todos os vereadores presentes. Então, conversei com os vereadores da base a pedido do vereador Elinho e tenho o entendimento que tem que seguir a votação e a discussão desse projeto. Peço que, então, continue em discussão o parecer. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra o vereador professor Giovanni por 15 minutos. Bom, analisando o parecer e também toda a documentação referente ao processo do projeto parecido com esse o ano passado, eu tenho as minhas considerações sobre essas questões. Uma das coisas que a população pode perceber, que o que está em jogo aqui não é nem a questão administrativa do governo Binho. O que está em jogo aqui é uma questão política. Já foi dito aqui hoje que é preciso falar a verdade. E a população precisa perceber que o que está em jogo aqui hoje é a questão política. O governo Binho vem cumprindo com os compromissos que assumiu com o povo. Este texto que o vereador Rodrigo leu, ele é de 2008, realmente foi protocolado, e o prefeito Binho está cumprindo à medida que nós temos visto que na administração Binho Merguizo não tem parentes do prefeito e da vice-prefeita. E isto tem que ser colocado em questão. Porque o que deixava realmente a população indignada é o nepotismo que acontecia na gestão passada. Hoje eu vejo aqui que nós estamos reunidos, os 13 vereadores, estamos tendo uma sessão, e eu fico me perguntando, será que isto é o clamor da população mairinquense? Não, senhores. Vereador. Assim que possível.
Este é o pretexto usado para uma disputa de poder político. Estão querendo colocar aqui os parentes de vereadores que estão ao lado do governo Binho, ajudando a administrar, como se fossem simplesmente estar lá por serem parentes de vereador. Ora, essas pessoas que estão lá são da mais alta competência e são verdadeiramente agentes políticos. E isto, todos aqui sabem disso. Tanto é que até agora o Ministério Público não foi provocado a respeito disso, porque sabem que legalmente a súmula 13 ela é clara. Tanto é que, na gestão passada, o ex-prefeito, em sua defesa, ele colocou que os parentes que lá estavam, eu tenho aqui um texto, notícias do Superior Tribunal Federal, terça-feira, 10 de janeiro de 2012, nomeações em Mairim que são questionadas por afronta à súmula do nepotismo. Alegando a prática de nepotismo, a Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo ingressou com reclamação RCL 13164 no Supremo Tribunal Federal para cassar a nomeação de 8 pessoas que exercem cargos em comissão na Prefeitura de Mairim, São Paulo. A ação tem pedido de liminar para que as nomeações sejam suspensas até a decisão final do Supremo. Segundo a Procuradoria-Geral de Justiça, o prefeito da cidade, Denis Venere, nomeou vários parentes como a filha, o genro, a irmã, a sogra, o cunhado, a cunhada do vice-prefeito, José Denilson Santana de Lima, entre outros, para cargos de assessoria da prefeitura em flagrante violação à súmula 13 do Superior Tribunal Federal, que veda o nepotismo na administração pública ao proibir a contratação de parentes até o 3º grau para funções públicas. A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado afirma que o prefeito de Mairim manifestou-se no sentido de que a súmula 13 não se aplica aos cargos porque todos os nomeados exercem funções equiparadas a secretários, considerados agentes políticos, situação que descaracteriza o nepotismo. Abre aspas, de fundamental importância para o desempenho das funções do Poder Executivo, os secretários são agentes políticos nomeados livremente pelo chefe do Poder Executivo, sobre os quais não impera os comandos da súmula vinculante 13 do Superior Tribunal Federal, fecha aspas, disse o prefeito ao se manifestar sobre o caso. A Procuradoria-Geral da Justiça rebate esse argumento ao afirmar que não existe o cargo de secretário na organização administrativa municipal e que não é possível equiparar funções de diretoria e secretaria. Abre aspas. Na categoria de agentes políticos não se incluem os dirigentes de departamentos, divisões, diretorias e chefias, em virtude do diferenciado status jurídico na organização administrativa municipal. Fecha aspas. Afirma-se na reclamação que é o instrumento jurídico utilizado para garantir o cumprimento de decisões do Superior Tribunal Federal e o respeito à autoridade da Suprema Corte. Então, como vocês podem ver, este documento, retirado do site do Superior Tribunal Federal, está usado em defesa do ex-prefeito, que ele mesmo fez, de que secretários são agentes políticos e tanto a Constituição quanto a súmula 13, ela deixa bem claro isto. O governante, ele tem esta possibilidade de contar com agentes políticos da mais alta confiança, e o que eu quero dizer aos senhores é que hoje o governo Binho tem uma equipe competente que está, assim, mostrando serviço, colocando a cidade em ordem, e isto tem incomodado. Então, o que nós temos aqui é realmente uma questão política. E eu vejo que nós, vereadores, estamos aqui reunidos
só para resolver essa questão. Não é realmente um clamor da população, porque a população reconhece. O prefeito Binho não pratica nepotismo. E não precisa de uma lei. Muitas das pessoas que estão aqui se colocando indignadas, eu não as vi indignadas na gestão passada. Então, o prefeito Binho não precisa de uma lei, até porque, se for feito corretamente, o que tem que ser feito aqui, senhores, é uma alteração na lei orgânica do município. E aí sim, colocar lá uma vedação à contratação de parentes de vereadores, como e não uma lei nesse sentido. Isto seria o correto, uma alteração na lei orgânica. Foi citado aqui também a questão do procurador jurídico da casa. O procurador jurídico da casa, o senhor Cláudio Ferreira, colocou também essa sustentação quando fez um parecer datado de 17 de setembro de 2009, onde ele coloca exatamente o que já foi dito, o entendimento de que os ministros e secretários desempenham função de agentes políticos já era defendido pela doutrina. Celso Antônio Bandeira de Mello, em lição citada no próprio julgamento, que levou à edição daquela súmula, já nos tempos ensinava: agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do país, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do poder. Daí que se constituem nos formadores da vontade superior do Estado. São agentes políticos apenas o presidente da República, os governadores, prefeitos, respectivos vices, os auxiliares imediatos dos chefes do Executivo, isto é, ministros e secretários das diversas pastas, bem como senadores, deputados federais, estaduais e os vereadores. Ainda em seu parecer, o procurador jurídico Cláudio Ferreira afirma, ele faz a pergunta: há em Mairinque cargos políticos imunes à súmula 13? Para responder essa questão, há necessidade de estabelecer quais são os critérios objetivos de identificação entre os secretários municipais e seus correspondentes no âmbito federal e no âmbito estadual. O primeiro, evidentemente, é a própria existência dos cargos de secretários. Estes, como se sabe, não existem no município de Mairinque. E não existem pelo simples motivo de que não existem as secretarias, órgãos que seriam por eles dirigidos, uma vez que a estrutura administrativa do Poder Executivo prevê a divisão funcional em departamentos. Os departamentos, que são as maiores unidades administrativas, são comandadas por diretores, o que naturalmente liga tais cargos àqueles de natureza administrativa previstos no artigo 37 da Constituição Federal. E conclui: apesar da inexistência de secretarias e, logicamente, de secretários, a Câmara Municipal de Mairinque, por cautela e nos estritos termos da regra constitucional, fixou os subsídios para tais cargos. E ele segue, então, falando da questão dos subsídios, que é uma outra característica do secretário. Ele não recebe salário, e sim subsídio. Portanto, senhores, eu vejo que o principal compromisso do governo Binho, que é administrar essa cidade com honestidade e competência, ele vem cumprindo e, usando um adjetivo que foi colocado aqui, o que eu vejo é um absurdo, uma questão política ser trazida neste termo, nessa casa.